Ei, bora. Pode? Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, internautas que nos acompanham através do YouTube da página oficial da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, no Facebook. E uma boa tarde a toda a comunidade ezequielense. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Adailson Camarão de Oliveira. Alane Catarina da Silva Pereira. Jadson Pontes da Silva. Presente. José Galdino de Oliveira Filho. José Jacinto Marques. Kênia Costa Farias de Macedo. Marinaldo Pereira de Medeiros. Presente. Oseni Florentino Rocha. Valdecleide Maria da Silva. Em nome de Deus e registrando o quórum presente, de acordo com os termos da Lei Orgânica do Município e com a contribuição do regimento interno desta Casa e para o bem da comunidade, declaro aberta a 8ª sessão ordinária da 11ª Legislatura, do segundo período, sessão do dia 22 de setembro de 2020. No momento, convido a secretária para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte, Palácio Geraldo Cândido da Silva. Ata da 7ª sessão ordinária da 11ª Legislatura do segundo período. Realizou-se aos 15 dias do mês de setembro de 2020, às 17 horas, em sua sede própria, situada na Rua Senador Georgino Avelino, número 100, estando com a presidência a vice-presidente, a senhora Valdecleide Maria da Silva, que na ausência do senhor presidente Jadson Pontes da Silva, a mesma conduziu a sessão, secretariada pelos senhores vereadores Oseni Florentino Rocha e José Galdino de Oliveira Filho, primeiro e segundo secretário. Verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Adailson Camarão de Oliveira, Kênia Costa Farias de Macedo, José Jacinto Marques e Marinaldo Pereira de Medeiros. Com a presença dos senhores vereadores, a senhora presidente declara aberta a presente sessão. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente em exercício agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão, que vai assinada pela senhora presidente e senhores vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, em 15 de setembro de 2020.
Depois de lida e assinada por todos os vereadores, eu declaro aprovada. Convido a secretária para fazer a leitura dos projetos e requerimentos em pauta. E notificações. Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel. Rua Seridó, sem número, Centro. Relatório anual 2014. Relatório circunstanciado. Dados da entidade, órgão. Nome: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel, RN. Dirigente: Adailton Tavares da Fonseca. Estrutura administrativa. A estrutura administrativa do município de Coronel Ezequiel é composta dos seguintes órgãos do poder independente e centralizado: Poder Legislativo, Câmara Municipal, Poder Executivo, órgão no controle da administração direta e fundos financeiros, gestão orçamentária e financeira. O município estimou uma receita bruta para o exercício 2014 no montante de R$ 20.786.940,13. Ao final do exercício, obteve uma arrecadação bruta na ordem de R$ 13.752.674,55, o equivalente a 66,167% do valor estimado. Do total arrecadado, 89,77% oriundos de transferências intergovernamentais. Quanto à receita tributária, o município arrecadou R$ 238.843,64, o equivalente a 81,53% do valor estimado de R$ 292.962,15. Índice satisfatório de arrecadação de tributos municipais, em vista do poderio econômico da população, em sua maioria, em média, não passa de 2 salários mínimos. Gestão orçamentária. O cenário acima evidenciado demonstra que houve um equilíbrio entre o valor previsto em orçamento e a efetivação durante o exercício em contenda. É saber a arrecadação se existiu uma discrepância entre a previsão e a arrecadação de receitas. É de fácil verificação no que tange a receita de capital, situação sensatamente justificável, pois o município a estar hábito a reivindicar projetos através de convênios. Esse anseio deverá constar em orçamento, onde muitas vezes não se concretiza. Podemos enxergar essa diferença da seguinte forma: o município previu uma receita de capital na ordem de R$ 4.236.029,21 e só se efetivou R$ 1.085.776,43, ou seja, 25% do previsto. Resultado este provocado pela frustração dos leitos reivindicados no âmbito da União e Estado. Gestão patrimonial. Através de emendas parlamentares, as chamadas transferências voluntárias, acrescido de contrapartida, o município pode investir na sua infraestrutura o montante de R$ 820.144,24.
No balanço patrimonial, pode-se evidenciar a variação dos bens, direitos, obrigações e da situação líquida do município, bem como avaliar a gestão patrimonial, a qual engloba não só a situação financeira, mas as variações do seu patrimônio permanente, inclusive os fenômenos econômicos resultantes ou independentes da execução orçamentária, dentre elas as depreciações ocorridas nos últimos exercícios financeiros. No tocante às obrigações, destacamos uma sensível redução na dívida flutuante, do cumprimento das diretrizes constitucionais. O município, no decorrer do exercício, cumpriu com as obrigações constitucionais, principalmente no que tange à saúde e educação. A administração aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino R$ 2.630.050,37, consideradas despesas para fins constitucionais, o que equivale a 30,94%, cumprindo desta forma o dispositivo do artigo 212 da Constituição Federal, conforme demonstrativo anexo. Com relação aos recursos do Fundeb vinculados ao pagamento do magistério, o município aplicou 81,15%, incluindo-se receita do resultado de aplicações financeiras, ultrapassando assim o limite dos gastos com o magistério. No tocante à aplicação de recursos para com a manutenção da saúde municipal, o município aplicou o montante de 25,85%, cumprindo assim o dispositivo no artigo 77 da ADCT, acrescido pela EC 29. Os gastos com pessoal, o Poder Executivo do município de Coronel Ezequiel RN encerrou o exercício 2014, utilizando 64,56% de sua receita corrente líquida no cumprimento das obrigações com servidores públicos. Aqui é necessária uma reflexão em relação às frustrações de receitas que os municípios brasileiros vivenciaram, embora a administração tenha tomado as providências que a lei de responsabilidade determina. Não foi bastante para reverter o índice. Desta forma, constando o excedente de gastos com pessoal, o Poder Executivo determinou a adoção de medidas cabíveis à redução desses gastos, a fim de que seu reflexos venha a acontecer nos próximos 2 quadrimestres, sendo certo que o fato presente não enseja causa de desaprovação das contas anuais em contenda. Apesar do registro de um sensível acréscimo na arrecadação do município, incluindo-se receitas tributárias, transferências de impostos, fundos e programas de governo, não foi possível atingir as previsões inflacionárias, sem contar que as obrigações superaram as expectativas, onde a despesa que mais onerou o Tesouro Municipal foi as obrigações com folha de pagamento dos servidores. Considerações finais. Tendo em vista a avaliação orçamentária financeira e patrimonial, conclui-se que houve um equilíbrio nas ações previstas no orçamento do exercício de 2014. Embora se tenha deixado de cumprir algumas ações projetadas nos diferentes programas, seja pela falta de recursos ou até mesmo pela priorização de outras atividades.
Salientamos que muitas dessas ações foram reprogramadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento do exercício de 2015. Portanto, entendemos que a gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município de Coronel Ezequiel foram realizadas dentro dos enquadramentos legais permitidos pela legislação determinada pelos órgãos de controle interno e externo. É o relatório circunstanciado do prefeito referente à gestão de 2014, Coronel Ezequiel RN, 31 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel, Estado do Rio Grande do Norte. Assunto: apresentação de defesa técnica em função do parecer prévio das contas do chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2014. Processo de número 6.954, de 2015, do TC, acordão de número 159, de 2019, TC. Adailton Tavares da Fonseca, brasileiro, ex-prefeito do município de Coronel Ezequiel RN, com endereço e qualificação conhecida por todos presentes. Vem através do escrito a presença de Vossas Excelências, oportunizado pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, concedido por esta Câmara Municipal, apresentar defesa técnica na forma a seguir detalhada. Síntese do parecer prévio do TCE. O relatório de auditoria nas contas anuais do Poder Executivo, exercício 2014, apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, aduz em foco principalmente a apresentação das contas após o prazo previsto. B, na remessa dos documentos ou dados dos quais relaciona balanço patrimonial, demonstração da dívida fundada, relatório circunstanciado do prefeito, relatório complementares e inventários, relação de bens públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio municipal, no decorrer do exercício financeiro, demonstração da ordem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração. Certidão da Câmara de Vereadores, enumerando leis complementares e ordinárias, decretos e resoluções aprovados no exercício, relação frota de veículos automotores. Quadro de detalhamento da despesas, QDD, atualizados pelo crédito adicionado, acompanhando de cópias de leis e decretos. Relação dos convênios, parecer do Conselho do Fundeb, relação de precatórios até 31 de dezembro e relação contendo nome e CPF do titular da gestão, no caso de eventuais substituição ou afastamento de secretários. Logo a seguir, o relatório de auditoria passa a observar os eventos vinculados aos instrumentos de planejamento e de execução orçamentária, sobretudo no que tange o cumprimento das diretrizes inseridas no plano plurianual. Lei de diretrizes anual, lei orçamentária anual e suas alterações em consonância à Lei 4.300
320 de 63, LC, de número 101 de 2000 e resolução de número 04 de 2013, TCE. Do contraditório, medidas saneadoras justificativas. No contexto geral, arguindo o princípio do contraditório, entendemos haver necessidade de apresentar soluções ou justificativa no sentido de convencer a Câmara Municipal a reversão do parecer prévio do Tribunal de Contas, já que é fatídico a ausência de dolo nos fatos narrados, da não remessa de documentos, embora externando estranheza quanto à ausência de documentos informativos que integram as contas anuais, por acreditar que as devidas informações foram incluídas nos autos do complexo de documentos das contas em contenda. Passamos a pontuar alternativas para solução e convencimento do feito. Balanço patrimonial, anexo 14 da Lei de número 4.320 de 64. Contudo, com todo respeito, a equipe técnica da Corte de Contas, dentre os anexos que compõem o relatório anual, é fácil observar a existência do anexo 14, embora com as informações precárias. O fato é que, no decorrer da elaboração das contas anuais, segundo informações obtidas, os dados complementares para conclusão do referido anexo não chegaram na oportunidade, relação de precatórios, posição da dívida fundada perante o INSS, relação da dívida tributária municipal e etc., contendo com o objetivo de sanar lacuna apontada no item 1A do relatório de auditoria. Com as informações obtidas, tivemos condições de elaborar o anexo acima expresso. Agora, com as informações faltosa, principalmente ativo financeiro, circulante, hiperante, não circulante, hiperávit, déficit. Relatório circunstanciado do prefeito. Nos intrigou o fato de não constar tal documento no contexto da prestação de contas anuais, procurando informações do senhor Luciano Lima de Souza, assessor contábil na época, afirmará que o referido relatório é um dos componentes do conjunto de documentos a compor a referida prestação de contas. No entanto, acreditando que, sendo um documento apartado dos anexos contábeis, provavelmente, ao ser retirado para pegar assinatura ou coisa semelhante, não retornaram a anexá-lo na prestação de contas, para dirimir a falha. Segue anexo a este parecer o referido relatório circunstanciado. C. Relatório complementar e inventários. De fato, ao ser solicitado ao setor competente, segundo a assessoria contábil, levantamento dos bens existentes no município, subsídios necessários para elaboração de inventários, por motivos não conhecidos, tal tarefa não fora realizada, sendo necessário esclarecer que tal ocorrência não obstaculizou, em parte, a confecção do balanço patrimonial com relação especificamente às contas aumentativas.
deixando, contudo, de se registrar o valor relativo à depreciação dos bens e baixa dos inservíveis. D. Relação de bens públicos alienados e baixados, assim como dos incorporados ao patrimônio municipal no decorrer do exercício financeiro. Em ato contínuo, correlacionado ao item anterior, a partir daquele instante, no tocante à ausência da indicação de bens baixados por consequências de alienação ou desafetação de inservíveis. O município estaria providenciando um processo de recadastramento de bens na forma de inventário, o que nos traria uma posição precisa dos bens ativos existentes, a refletir nos demonstrativos patrimoniais dos próximos períodos. Demonstrativo da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento de forma detalhada por grupos. F. Discriminação dos responsáveis por adiantamento, bens ou valores da administração. Ressaltamos que a administração pública municipal não regulamentou a prática de adiantamentos por entender que, em se tratando de um ente de pequeno porte, como no caso de Coronel Ezequiel, a delegação para gerir recursos públicos na forma de adiantamento não seria conveniente. G. Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício. Por motivo desconhecido, não foi solicitado na época oportuna o documento do tipo. No entanto, nesta ocasião, torna-se relevante apresentá-lo, já que a própria Câmara deverá dar com certo o cumprimento desta obrigação. H. Relação da frota de veículos automotores. Admitimos a ausência das informações sem tecer comentários de culpabilidade, e o fato se caracteriza erro formal, não sendo causa de desaprovação de contas. E quadro de detalhamento de despesas atualizado. Quanto à observação, segundo o entendimento da assessoria contábil da época, as atualizações orçamentárias se apresentam clara e objetivamente no anexo 11 da Lei 4.320/64, parte integrante dos documentos das contas anuais em debate. J. Relação de convênios. Entendimento semelhante, estamos diante de uma falha tipicamente formal. Inadmissível que a falta de tal informação venha influenciar nos dados contábeis a ponto de ser motivo de desaprovação de contas. K. Relação de precatórios até 31 de dezembro. Essa informação não foi dada na época pelo fato de o município, até o dia 30 de junho daquele exercício, não ter recebido nenhum comunicado dos tribunais competentes da constatação de dívidas do tipo. L. Relação contendo nome e CPF do titular de cada secretaria, inclusive os exonerados. Secretaria Municipal de Saúde, Alexandro da Silva. Secretaria Municipal de Educação, João Batista Pereira do Nascimento. Secretaria de Assistência Social, Denise Carla Oliveira da Fonseca. Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Rosivaldo Pereira da Costa, Secretaria Municipal de Turismo, João Batista Pereira do Nascimento Júnior, Secretaria Municipal de Finanças, Denise Oliveira da Silva, Secretaria Municipal de Administração, Sedney Andrade de Farias, Secretaria Municipal de Transporte, Fagner da Silva Bezerra, Secretaria Municipal de Agricultura, Emanuel Nelson Gomes, e Secretaria Municipal de Cultura, Daiane Carla Oliveira da Fonseca. Dos eventos vinculados aos instrumentos de planejamento e da execução orçamentária. Nesse tópico, teceremos justificativas, tão somente dos itens em que o corpo técnico da Corte de Contas apontou possíveis irregularidades dos instrumentos de planejamento. Em linhas gerais, a Corte de Contas deteve-se a apontar observações pedagógicas, chamando a atenção para o seguinte tópico. 1. PPA, elaborado para o período de 2014 a 2017. Lei Municipal de número 431 de 2013, de 11/9 de 2013. Protocolado sob o número 594 do TCE, LDO, elaborado com base no PPA, compreende as metas e periodicidade da administração pública para o exercício seguinte. Lei Municipal de número 427 de 2013, de 16/8 de 2013. Protocolada sob o número 524 de 2014, TC. LOA, Lei Orçamentária Anual, sobre o número 431 de 2013, de 23/12 de 2013, protocolada sob o número 595 de 2017, TC. Das alterações orçamentárias. O TCE enseja que, no decorrer da execução, o orçamento passou por mudanças através de créditos adicionais. Contudo, na documentação encaminhada ao tribunal, não consta o QDD atualizado ao longo do exercício financeiro, nem as cópias de lei e decretos relativos à abertura dos créditos, infringindo-se o artigo 10, inciso 12, da Resolução de número 04 de 2013, TCE. Da previsão e arrecadação das receitas. Na análise das contas anuais em evidências, especificamente nos tópicos 3.1, o perito responsável pelo relatório de auditoria aduz superestimação das receitas apresentadas, quadros com percentuais de arrecadação demonstrando regularidade na arrecadação de impostos e competências municipais, sendo efetivado 81,53% do previsto. Já as outras receitas, principalmente as transferências intergovernamentais, o ente chegou a arrecadar um montante de 76,50%, tendo como base a previsão. Pois bem, podemos crer que a metodologia utilizada obedeceu critérios de projeções das ações a serem alcançadas na execução do orçamento. Contudo, em se tratando de um município cuja autonomia financeira sempre é mitigada por circunstâncias alheias à vontade do gestor, tendo como exemplo a baixa condição de produção à renda da população local, onde, no tocante às receitas próprias, embora orçada
dentro de um critério realístico no que tange o direito que o ente tem de tributar. A sua efetivação muitas vezes não são alcançadas no que tange às receitas de transferências, especialmente as voluntárias, embora previstas fatível de não efetivação, e se em efetivação estão sujeitas a suspensões, como podemos observar o ocorrido de efetivação das receitas de capital, que só atingiu apenas 25% do total efetivo. No entanto, mesmo diante das condições de estabilidade logo narrada, o município conseguiu arrecadar 63,80% do total previsto. Evidentemente, a deficiência da arrecadação adveio a título de transferências correntes, o que demonstra um equilíbrio evidente entre a previsão e a efetivação das receitas. Portanto, não há de se cogitar superestimativa na previsão da receita orçada para o exercício 2014. Neste cenário, além do já visto, é necessário tecer alguns comentários. Alienação de bens. No instante da elaboração da PLOA do exercício em questão, o poder público almejava alienar alguns bens inservíveis, porém, por motivo burocrático e conveniência, optou-se por adiar tal processo. Receita de transferências. Com relação às receitas de transferência, o município consolidou vários pleitos de investimentos estruturais, tanto na defesa do governo federal, como na esfera governo estadual. Ocorre que, no montante reivindicado e previsionado em orçamento, apenas 25% foi efetivado por razões diversas, como lentidão nos trâmites processuais, falta de recursos nas esferas governamentais, pleiteadas, etc. É interessante chamar a atenção que o ente municipal, para ter condições de angariar recursos de outras esferas governamentais, no momento da elaboração do projeto, deverá indicar no seu orçamento a constatação das ações desejadas, correndo o risco, evidentemente, de não consolidar o pretendido. Contudo, dito, a pretensão é esclarecer que não houve imperícia no contexto geral, quanto às previsões orçamentárias postas, da análise das demonstrações contábeis. Contudo dito, como diz o TCE, no item 6.1 do relatório de auditoria do confronto da receita com a despesa, apurou-se, com o resultado da execução orçamentária, um superávit de 97% em números absolutos, apresenta 117.718. Em disponibilidade, é dizer o município apresentou um equilíbrio significante nos gastos públicos. Para atendimento das informações complementares, de acordo com a resolução
004/2013, TCE. Uma que há possíveis irregularidades apontadas serem de cunhos informativos complementares, devendo por justiça receber a sugestão de parecer pela aprovação das contas, ou, noutro entendimento, aprovação com ressalvas pelo Poder Legislativo, revertendo a decisão do acordão de número 159 de 2019, TC, tendo termos em que pede e espera deferimento. Coronel Ezequiel, Rio Grande do Norte, 15 de setembro de 2020. Adailton Tavares da Fonseca, ex-prefeito. Convido o primeiro secretário para fazer a inscrição dos vereadores que queiram usar a palavra. Assista não. Faculta a palavra ao vereador Marinaldo Pereira de Medeiros. Senhor presidente, saúdo os demais colegas em seu nome, nessa sessão de hoje, aos colegas funcionários, saúdo aqui aos nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais no Facebook. Senhor presidente, e hoje me fez aqui ver a essa tribuna, em nome da população, em dois pontos distintos. O primeiro ponto, senhor presidente, foi eu me senti bastante triste, e assim também, oportunamente, quem esteve lá na escola municipal, na sede do nosso município, encontrar as instalações da nossa escola matriz do nosso município, precisando-se de vários reparos com relação à iluminação daquela escola, as tomadas não funcionando, e eu, ao estar nos banheiros e me permitir aí um banheiro feminino, as caixas de descargas estavam sem funcionar. Daí, então, me preocupou o porquê diante desses 7 meses de pandemia, a Secretaria de Educação não fez um plano de ação com relação aos reparos e aos consertos e a pintura também naquela unidade escolar, a nossa unidade matriz, nosso município. Teria dado para, de uma forma planejada e organizada, ao retornar às atividades letivas ainda, quem sabe desse ano, os alunos encontrarem em perfeito funcionamento. E digo, senhores vereadores, em nome das mães dos alunos que estiveram numa convenção do MDB, me procuraram e assim pediram para que aqui eu colocasse a termo esse pedido direto à secretária de Educação, que ainda há tempo, pelo fato de nós estarmos ainda sem atividades naquela unidade, de fazer as devidas correções para que, assim as aulas retornando, estes alunos, os adolescentes, as crianças, as meninas
possam assim fazer uso dos banheiros de forma como assim deve-se estar em perfeitas condições de uso. Lâmpadas queimadas, repito, tomadas queimadas, repito, paredes totalmente sujas. E assim eu acho que se houver uma determinação do retorno às aulas, aquela unidade ela não está apta para receber os nossos alunos. Eu quero aqui agora o meu segundo registro. O nosso amigo lá da comunidade Serra Santa Quitéria, Zezinho, Aldenir, um cidadão, protocolou hoje, vereadora Kênia, mais um pedido na Secretaria Municipal de Administração para que chegue ao secretário de Obras, que assim faça os reparos das lâmpadas na comunidade Serra Santa Quitéria. Ele me passou aqui o ofício que protocolou hoje, 22 de setembro, na Prefeitura. Demonstra um cidadão muito preocupado com a segurança noturna daquela comunidade, e assim o fez. E eu peço aqui ao vereador Zezinho, que é da bancada do prefeito, que lá reforce, Zezinho. Eu acho que requer sim uma atenção, que é um problema persistente na comunidade Serra Santa Quitéria. E aproveitando, pedir também que o secretário de Obras faça uma inspeção noturna na comunidade rural do sítio Gujaú, sítio Tronco, onde a vereadora Valdicleide também por lá transita, e os demais colegas, e que a termo o secretário de Obras assim faça tomar conhecimento e assim as devidas providências. Então foram esses 3 pontos estes questionados a mim pela nossa população, e aqui eu faço levar a voz do povo até o Executivo, e com a certeza de que as soluções assim devidamente sejam realizadas. Eram essas as minhas palavras de hoje. Muito grato e muito obrigado a todos. Como foi falado aqui o nome do vereador Zezinho, ele pediu uma parte. Cedido aí, vereador, 2 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Só queria aqui dar um pequeno esclarecimento, vereador Marinaldo. Como foi citado aqui, né, no ofício do rapaz lá, a reposição de lâmpadas, eu lembro muito bem, em torno de 15 a 20 dias, ou mais ou menos um mês, todos os braços que tinha lâmpada queimada foram trocados em Riacho Fechado, São Francisco, Santa Quitéria. Agora, toda a população de Coronel Ezequiel sabe disso, inclusive a zona rural, toda a parte da zona rural de Coronel, inclusive a cidade. E está faltando, vereador Marinaldo, em torno, em Santa Quitéria, vamos estourando em torno de 20 braços. E eu já cobrei o secretário de obra, mas enfim, da história, que só tenho 2 minutos, nós tivemos um problema na prefeitura, que hoje o nosso município era para estar totalmente concluída a parte de iluminação pública, que Vossa Excelência deve saber. A COSERN, infelizmente, multou a prefeitura um valor estimado em torno de mais de 70 mil reais. E isso teve o bloqueio de não dar a continuidade os restantes dos braços que faltam para ser colocado. Mas o secretário se prontificou-se, que estão se organizando para que, em breve, coloque os restantes dos braços que estão faltando, vereador. Você daqui, também só esclarecer da minha parte, colega vereador, que bem conheço a comunidade de Gujaú e Tronco, e
as cobranças chegam, você sabe que chega até a nossas pessoas, e tenho feito com frequência essas cobranças ao secretário, e ainda sexta-feira da semana passada, o menino fez essa revisão e reposição de lâmpadas aqui na comunidade de Laje, Gruta do Nascimento, Gujaú e Tronco. Como o colega vereador Zezinho explicou, o que ainda está deixando a desejar em alguns pontos é a questão de braços, por não ter, para suprir todas as necessidades que vem aí colocando no nosso município. Mas a questão de reposição de lâmpada, é uma comunidade que sabe de que eu estou falando. Eu sou uma pessoa presente na comunidade, passo a noite, passo ainda... Ontem, segunda-feira, eu passei de 11h30 da noite aqui pelo Sítio Tronco, por sinal, as estradas muito bem recuperadas, estrada vicinal. Ontem mesmo passou o dia lá, aproveitando até parabenizar a gestão, passou o dia lá ontem fazendo a recuperação de estradas. Hoje mesmo também passou o dia novamente fazendo recuperação de estradas. Então, assim, a questão de lâmpada, se tem chegado a você, pode ter sido uma pessoa individual, porque eu não sei, que a gente tem um grupo da comunidade, onde tem 235 famílias. E famílias é um grupo da comunidade onde tem lado A, B, C e D. E as pessoas sabem também, muitas vezes as pessoas fazem essas cobranças de lâmpada, não diretamente a pessoa de Valdecleide, faz no grupo, tal canto está precisando de lâmpada, outra pessoa passa de eu vi não sei aonde escuro, e sempre acontece esse diálogo aberto na comunidade. Então, de minha parte, como você citou minha comunidade, a qual eu represento, era isso que eu tinha para repassar. Rapaz, infelizmente vocês eram para ter feito a inscrição. Mas tá errado. O certo é fazer a inscrição, depois começa a falar todo mundo. Tá, fala aí. É porque ele citou o nome. Exatamente. Aí fica um negócio meio bagunçado. Não, vá, homem, pra tribuna. Tá. Seguindo a ordem do dia, gostaria que conste em ata que a defesa do ex-prefeito Adailto Tavares da Fonseca, lida no início da sessão, já foi encaminhada para as comissões devidas no dia 15 de setembro de 2020, não sendo lida na deferida data, pois o recebimento foi posterior ao horário aceito para o protocolo. Nada mais tendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.